Poucas pessoas conhecem a justiça militar no país ou sabem o que é considerado crime militar e o que diz a lei sobre a atuação da polícia em momentos de crises como as manifestações populares que aconteceram este ano em todo o país ou casos envolvendo reféns que acabam em mortes. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça militar da Paraíba, Fernando Andrade. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, como funciona a justiça militar, que é uma justiça tão específica? Na verdade, é de desconhecimento da maioria das pessoas comuns e até de muitos ligados ao campo do direito o funcionamento da justiça militar. Nós temos uma forma de procedimento específico e também uma composição de acompanhamento e julgamento muito especial. Primeira coisa que é uma nuance extremamente interessante é que a Promotoria de Justiça Militar, como a Justiça Militar no todo, embora seja um órgão jurisdicional e do Ministério Público de terceira entrância, mas tem atuação em todo o Estado. Então, independentemente de ser o crime cometido em João Pessoa, Campina Grande ou Cajazeiras, a Justiça Militar ela tem atribuição no Ministério Público e competência para julgar no Estado todo. É também extremamente curioso que o julgamento, como acontece em situações de júri popular, é feito por um órgão colegiado. E mais ainda, não só o julgamento, como acontece no júri, comporta-se de forma colegiada, mas toda a instrução do processo, desde o interrogatório do acusado, a inquirição das testemunhas e até mesmo diligências, produções de provas. E quais são os crimes militares mais comuns? Normalmente as pessoas têm ideia de que se tratam de crimes mais ligados à agressão, a recebimento indevido de valores. É claro que esses tipos de crimes existem sim na justiça militar, mas os crimes militares de maior quantidade de repetição na justiça militar são aqueles que também são decorrentes da existência do relacionamento entre as pessoas dentro do universo militar, já que é uma das primeiras características e mais importantes do crime militar que seja cometido por militar contra militar. Então as situações de insubordinação, de falta de respeito, de falta de companheirismo entre iguais e de irresponsabilidade e não acatamento de ordens entre os superiores e inferiores, estes são mais comuns porque são situações que se repetem cotidianamente. Qual a diferença entre um delito criminal e um delito administrativo na justiça militar? Normalmente o que acontece é que chegam na justiça militar aqueles fatos que são apurados na esfera administrativa, geralmente por procedimentos internos das corporações, dos quartéis onde foram cometidos, e podem chegar apenas ao nível de regulamento disciplinar, o RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, aplicável à polícia e aos bombeiros, tem uma série de ilícitos administrativos. Acaso nesses procedimentos administrativos internos se observe que a conduta transpôs do ilícito administrativo para o ilícito criminal, há o envio de peças e às vezes do próprio procedimento para a Justiça Militar, para que lá nós possamos, dentro do enquadramento penal militar próprio, darmos procedimento à apuração do crime. Estatisticamente, vem aumentando os crimes militares no país e na Paraíba? Na Paraíba, especificamente, nesses quase 5 anos que nós temos estado atuando perante a Justiça Militar, eu diria que não há um aumento numérico. Entretanto, o nosso efetivo hoje, entre bombeiros militares e policiais militares, que vai ao redor de 12 mil homens, tem mantido uma média de processos sempre um pouco abaixo de 1.000 processos. É isso que nós temos visto, mas como todo o procedimento é cheio de detalhes e de um rigor extremo, inclusive as penalidades são extremamente rigorosas também nas situações de condenação, então os processos levam um pouco mais de tempo para serem instruídos e julgados, e é nessa forma que há uma manutenção de um número aí entre seus 600 e 1.000 processos. Esse número comparado com a realidade de outros estados, como que ele é avaliado?
Bom, a Paraíba tem ainda um efetivo muito pequeno de policiais militares e bombeiros, então é difícil fazer uma comparação em termos absolutos, mas proporcionalmente falando, e eu costumo até fazer essa comparação não com policiais militares e bombeiros externos, eu diria o seguinte, uma vara criminal comum, em termos de comparação, tem algo ao redor de 2.000 e tantos, 3.000 processos. Como nós, que temos atribuição ministerial e jurisdição no estado todo, temos coisa de menos de 1.000 processos, eu diria que nós temos duas corporações, policiais e bombeiros, que se comportam conforme devem ser nos princípios da hierarquia e disciplina, sem gerar problemas de montas para a nossa sociedade. Durante as manifestações populares que aconteceram este ano em todo o país, foi postado um vídeo na rede social em que um policial se nega a cumprir a ordem de um superior por considerar que essa ordem colocaria em risco a vida dos manifestantes. O que diz a lei sobre isso? Até que ponto o dever de cumprir a ordem de um superior se sobrepõe ao dever de garantir a vida das pessoas? A regra básica é que a ordem ela deva ser cumprida, exceto se for uma ordem manifestamente ilegal. Os procedimentos policiais e dos bombeiros, é claro, também são padronizados e em situações como aquela do vídeo, onde não há um grande precedente cronológico que dê para ver se o policial que se recusa a obedecer a ordem tenha tido condições de aquilatar se aquele comando iria realmente colocar em risco a população, apenas há o comando e a negativa, fica difícil dizer se naquele momento houve um comportamento adequado ou não, o que precisaria de uma apuração no fato específico, mas a regra é que a ordem ela deve ser legal e como uma ordem legal, o comandante deve ter pensado na segurança da tropa e na segurança das pessoas. Então, a ordem deve ser, sim, uma ordem que não coloque em risco as pessoas. O que diz a Justiça Militar em casos onde há uma atuação desastrosa da polícia que pode resultar em morte de pessoas, como o que aconteceu no Rio de Janeiro há 13 anos, no caso do sequestro do ônibus 174? A primeira providência que se toma em qualquer dessas situações é uma apuração extremamente rigorosa e tem sido praxe, pois temos já 18 anos de experiência no Ministério Público com a apuração criminal comum e esses outros tantos, 4 anos e alguma coisa para cá, com a apuração policial militar, que os inquéritos policiais militares são extremamente rigorosos quanto à situação de detalhes, de provas, de perícias. E quando há eventos danosos como esse, muito mais rigorosos ainda. Primeiro momento, uma apuração extremamente rigorosa. E em seguida, a apreciação perante a Justiça Militar para que se veja se houve o procedimento padronizado, se os comportamentos de cada um dos agentes estavam dentro daquilo que era esperado deles na doutrina militar e, em seguida, se houve algum tipo de excesso, porque as mesmas excludentes de criminalidade que podem tornar lícita a conduta de um cidadão que tenha cometido um crime fora do direito militar, elas também existem e são aplicáveis no direito penal militar. Que excludentes o senhor poderia dar como exemplo? Na Justiça Militar, nos parece que seja mais fácil de ocorrer aquela do estrito cumprimento do dever legal. Em procedimentos policiais militares e de bombeiros que são padronizados, sequenciais e em obediência, hierarquia e disciplina militar, normalmente, se alguma coisa vir a acontecer errado, então a defesa do policial ou do bombeiro militar poderá alegar que ele agiu em estrito cumprimento do dever legal que ele exercia naquele momento. Ok, muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos também a oportunidade e nos colocamos à disposição do público em geral na Promotoria de Justiça da Auditoria Militar aqui na Paraíba. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.